Hello! Bom dia, companhia. Bom dia, pro. Bom dia! Dia. Bom, como nós temos prova semana que vem, a professora já vai adiantar a matéria de história. Vamos tentar ser ligeirinhos, certo? E aí, gente, Sim. falamos a última aula nós falamos da queda dos holandeses no Brasil e a expulsão de judeus, de protestantes ou qualquer outra religião que não fosse católica, tá? Bom, este capítulo nós vamos falar sobre a formação social colonial brasileira, que é aí o período da sociedade açucareira, que é uma das economias do Brasil, tá? E a sociedade mineradora. O que é a açucareira? Sociedade açucareira? Que faz É uma açúcar. sociedade que faz E açúcar, produz açúcar. Os engenhos de E açúcar. tem os... E a mineradora? É cana. E É a tem cana-de-açúcar? minerais. E que procura procura minério. minério, Procura minérios, em especial aqui no Brasil. ouro. Ah, Viu, Karine? Ouro, diamante, E minas. cobre. cobre, Cobre Sim, não. metal. Né, que é Cobre bem- não. Não, cobre, Cobre não se não? acha debaixo da terra. É minérios. Ah, é? A gente tá Nossa, falando, Cobre se acha Karine, aqui. minérios, coisas que a gente acha debaixo ali nas pedras, né? Que o pessoal vai É, Ele muito mais em perto. com calma. Esmeralda. Vamos com calma. Tá, gente? Então, é isso que a gente vai falar, tá? Carbono. A sociedade colonial, gente, só para lembrar que as atividades econômicas foram muito importantes para a formação do nosso país. Por meio delas, espaços foram ocupados e relações entre grupos diferentes foram estabelecidas. Uma das atividades de destaque no período colonial foi a produção do açúcar. O que faz um produto se tornar tão importante na economia de um país? O que o açúcar oferecia em especial em relação aos outros produtos comercializados do século XVI? E atualmente, além do açúcar, quais são os outros produtos que resultam nas plantações da cana-de-açúcar? O que a gente faz com a cana? Pinga, álcool, pinga. Cachaça, Cerveja. Cachaça, etanol, Energético. o álcool, etanóis, do carro, o Álcool. álcool, legal. a cana-de-açúcar que nós energia, tomamos, biomassa. o caldo. Sim. Vocês estão espertos, Ai, hein? velho. Vocês estão É, bem. Você viu? Professora, gostei. isso que A gente acontece estuda, quando tem uma... A rapadura. A É verdade. rapadura. Rapadura tem... usa Rapadura, alfinim. Mas aí Eu já é entendi, açúcar. Não, Cana-de-açúcar. é em outro lugar. Ah, não. Não, é no é Brasil, açúcar. verdade. adoçante. Adoçante. Bom, É. vocês já entenderam. Vocês já entenderam. Vamos para a segunda parte, então. Brasil, colônia e açúcar. Karine, passo a bola. Ai, obrigada. Como vimos nos primeiros anos da presença portuguesa nas terras que viriam a formar o Brasil, foi pequeno o interesse da coroa em dar início à colonização. De início, apenas algumas feitorias foram instaladas com o intuito de demonstrar posse e facilitar as trocas de produtos com os nativos, em especial de pau-brasil. Por volta de 1530, uma nova situação mudou os rumos da política portuguesa em relação à colônia. Ingleses e holandeses a adquirir especiarias de origem indiana, dominando essa rota, até então controlada por Portugal. Isso fez com que os lucros dos portugueses muito. Além disso, havia a ameaça da presença francesa no litoral brasileiro, que com os indígenas pau-brasil por armas de fogo. Essa troca fortalecia os laços entre franceses e nativos e dificultava a presença portuguesa na região do Rio de Janeiro. Assim, para manter o controle da terra e garantir seus lucros sobre o território português, Portugal iniciou efetivamente a colonização do Brasil. Obrigado, Karine. João, com você. Opa! Uma estratégia para atrair colonos e investimentos foi o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. Esse
escolhido por vários motivos, entre eles pelo fato de os portugueses já conhecerem o plantio de cana, pois já cultivavam o produto em ilhas que possuem no Oceano Atlântico. É o alto valor do açúcar na Europa, que competia de igual com as especiarias indianas. Iniciar a produção do açúcar na colônia tinha como objetivo, além de reanimar o comércio português, incentivar a vinda e a fixação de pessoas que fundassem cidades, impondo as leis da coroa a um número maior de pessoas que trabalham e as protegessem de reinos. Portugal não tinha capital para realizar a colonização de um território tão extenso. Assim, os portugueses financiaram a instalação com bancos holandeses, pois a preparação do produto exigia grande infraestrutura, instalação do engenho, mão de obra, etc. Em troca, uma boa quantidade da produção dos engenhos era enviada para a Holanda. Obrigado, João. Posso ler agora? Marca na Calma, pontinha. Léo. Calma, Léo. Já marquei aqui. Ô, Pro, eu queria ler também. Gente, os que mais pedem pra ler, os que mais tem ponto. É incrível. E aí, que Eu não ponto posso pede? Ó, Eu não peço porque eu espero a minha vez. peraí, então vamos lá, gente. Agora é explicar a matéria, depois ler. Vamos ver. Então, assim, gente, primeira coisa vocês entenderem, né? O Brasil, ele vai sair, então, até a Holanda, o Brasil ainda era pré-colônia, tá? E quando os holandeses são expulsos pelos próprios portugueses, né, do Brasil, a hora que eles falam, eu acho que tá na hora de nós investirmos um pouco mais no nosso país. Ou melhor, bem aportuguesado, né? Acho que estáis na hora a investir, que eles falam, né? Só que com mais sotaque português, eu não sei fazer muito. Né? Estamos no Brasil. Estamos a investir no Brasil, né? E aí eles vão investir mesmo no Brasil, colonizando. Eles vão aproveitar da cana-de-açúcar que os holandeses deixaram aqui, né? Porque até então foram os holandeses e os franceses que começaram a mediar umas outras formas de comércio, além do pau-brasil. E aí eles vão fazer isso. Vão começar a colonização, então, brasileira mesmo. Vai sair da pré-colônia para a colônia. Como? Vamos aproveitar dessa cana-de-açúcar e vamos fazer ela gerar mais renda no mundo inteiro. Nós vamos fazer os comércios da cana-de-açúcar tudo saindo do Brasil. A gente não vai usar mais a cana-de-açúcar de outros países, porque a gente já descobriu que o Brasil é um país tropical e esse país tropical favorece muito para a cana ficar bem docinha. Agora eu pergunto para vocês, se eu plantar essa cana aqui em São Paulo, não estou dizendo no meio do cimento, é óbvio que não, vamos supor num parque. Usar ali, plantar cana-de-açúcar no parque e eu plantar cana-de-açúcar na região litorânea, qual dos dois vai ter mais doce? Região litorânea. Região litorânea. A Por quê? litorânea. Por causa do melhor solo que tem lá. O Por causa do solo úmido, não é? Exatamente. Perfeito. Vocês entendem de cana-de-açúcar? Olha, tô desconfiada, hein? Mas e o clima também, né? Então, tem O duas clima coisas. também, né, Pro? Ó, por isso que tem a umidade, Isabelle. Por quê? Região litorânea, geralmente, ela é quente, né? Daqui no Brasil. Então, ela vem o calor. Ao mesmo tempo, ela já vem com a serra que bate o frio e aí dá umidade, né? Isso faz com que deixe o solo totalmente úmido e favorece a plantação da cana-de-açúcar. Diferente do que vocês vão ver ano que vem, que é do café. Os plantios de café no Brasil, que vai ser anos mais tarde. A nova economia, quando a cana-de-açúcar começa a perder lucro, vai perder de dar lucro para o Brasil, eles vão investir no café. O café já não consegue estar na praia. Ano que vem, se eu tiver com vocês, eu vou perguntar isso daí. Vamos ver se vocês vão lembrar do que eu tô falando. Tá? Vou investir no pilão 52 graus. O que era? Como é que Eu é? tava pensando na cana. Ainda, Karine. Ele vai investir no pilão 252 graus. Nossa, é forte.
O café, gente, ele demora de sair. Então, tipo assim, você vai plantar o café hoje, é daqui 7 anos que ele vai começar a dar mais café, né? Nossa, 7 anos? 7 anos. Então, você imagina, você tem que ser um grande fazendeiro para você ter o lucro todo ano, né? Porque aí você tem que fazer aquilo que dá para... esse ano vai vir a safra do café. Então, eu plantei 7 anos atrás. A que vai dar a safra do café do ano que vem, eu tenho que ter plantado 6 anos atrás. O que eu plantei esse ano, só daqui 7 anos, entendeu? Ele tem que ser um grande fazendeiro, tem que ser um grande... Só em 2027. Gente, credo. O que é, Isabelle? Só em 2027. Pois é. A gente nem sabe se tá Se ele vivo. ficar vivo, né? Pois é. Mas o café, ele leva mais Tomara tempo que para um todos café nós ficar vamos bom. estar vivos. Não entendi, Gabriel? Todos nós até lá vai estar vivos. Espero, né? Eu também espero estar vivo. Ai, meu cabelo. Então, assim, gente, para vocês entenderem, então, isso daí, o café, ele não dá na praia. Se você plantar na região da praia, não vai conseguir. Qual região que eles usaram? Não sei já. Vixe, a litorânea também? Não sei. O cimento lá no meio dos matos? Cimento? Nossa, Nossa. Da Pois área. Cimento? Cimento No meio do solo, mato. pelo amor de Oxi. Deus. Eu quero dizer lá no meio do mato. Ó, No meio do. Terra arada? terra. Deixa eu pensar. No Pinheiro? Não, Na fazenda. Terra. Aí, ó. Certo? Isso daqui, ó, às vezes vocês já devem ter passado por plantação de café e nem sabia. Parece um Eu polvo. acho que eu já passei já. Com Quando eu fui certeza, pra mim. Parece um polvo. tá? Sim, é bonito. Nossa, parece cabelo. A Cabelo região... com trança. Nada a ver. Todo mundo aí já ouviu falar do sítio do Capão Amarelo, né, gente? Já. Ai, eu Sim. odeio esse desenho. Oi? Jesus. Adoro. Cara, eu odeio esse negócio. Um bicho Não, que fala. desenho. Monteiro Lobato. Ah, para, você fica acreditando em borboleta preta. Ó, Raiva. deixa eu só mostrar uma Sim, coisa pra mas- vocês. Psh, turma, vocês se É empolgam. diferente. Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Então, ó, a cana-de-açúcar ela vai começar nessa região por conta dos holandeses, nessas regiões litorânicas. Aos poucos ela vai descendo, descendo, descendo. Chega a ter cana-de-açúcar até aqui em São Paulo, tá? Mas tudo na região litorânica, tá? Litorânea, desculpa. Agora o café, ela foi mais forte nessa região de São Paulo. Essa região aqui, ó, de Taubaté, que é a região onde Monteiro Lobato nasceu, Pindamonhangaba, Campos de Jordão, Guaratinguetá, Aparecida do Norte. Sabe Aparecida do Norte? Alguém já foi lá na Sim. igreja da Aparecida? Sim. Aquela região era Eu muito já forte. fui já. Muito forte de plantação. São José dos Campos, todas essas regiões, ó, toda essa região aqui. Aí você fala, professora, mas ó, do Taubaté para descer aqui, ó, essa avenida aqui, a gente cai na praia. Até cai, mas é bem longe. Parece que é perto, mas não. É bem longe. Tá? Dá pra ver, né? A minha mãe tá aqui. Tá gente. botando em A minha cima. mãe tá aqui. Para. Sobe lá para em cima, professor. Lá pra catar. É do O que você Rio de acha? Janeiro. Oi? Por que sua mãe não se muda pra casa, por exemplo? Ela tem um ano que ela se mudou pra lá. E eu estou aqui. Eu vou até aqui. Pra ir Você pra consegue casa. achar a professora Nada aí? 101. O que é? Você quer achar a Catarina aí, professor? Catarina. Professora. Catarina. No Ceará, né? É Olha isso? o que o João No Ceará. postou, professor, no chat. Não É entendi. perto de O nome Iguatu. São José dá um ótimo nome de café. É. Oxe, Você já foi pra Iguatu? Iguatu é aqui. E daí? Iguatu tá aqui. Ô Karine, o meu pai é dessa região também, do Cariri. Que a gente chama de Cariri, né? Ó, quer Uhum. ver? Onde meu pai tá?
Juazeiro do Norte é bem pertinho também. Então, meu pai tá por aqui, meu pai é daqui, oxe. Aurora. Eu tô falando de Juazeiro, mas é que meu pai é dessa cidade aqui, Ah, Aurora. Aurora, Pertinho. que Ah, é que perto de legal. Iguatu. Muito capoeira. Mas seu pai mora com a sua... Não, meu pai mora aqui em São Paulo, ele mora na Jacuí. Ah, Só minha mãe que mora lá. Ah, Mas meu pai, ele nasceu naquela cidade, entendeu? Bom, gente, continuando. Continuando. Então, gente, qual foi a estratégia que os portugueses tiveram para atrair mais colonos, né? Investir no cultivo da cana-de-açúcar. Então, vamos fazer economia brasileira a cana-de-açúcar. Então, o pau-brasil, ele não vai ser mais a principal economia. Porque o pau-brasil dá dinheiro, mas a cana-de-açúcar ia dar muito mais. Entenderam? Beleza? sim. Ah, tá. Pensei que tinha travado. A Karine tinha travado. Tá? Bom, enfim. Eles começaram a cultivar nas ilhas, tá? Tudo essas ilhas do Oceano Atlântico, é óbvio, porque o Brasil só tá no Oceano Atlântico. Ele não pega nenhum outro oceano. E enfim, eles fizeram a produção da colônia. E aí o objetivo deles, né? Era incentivar, então, a fixação de pessoas para fundar vilas e cidades. Então, conforme eles expandiam a cana-de-açúcar, sabia que viria mais portugueses para cá para começar novas vilas. Então, a ideia deles era, vamos dominar o Brasil. Porque até então eles só tinham, Sabiam que rapidinho, ia vir peraí que eu mais já explico. gado. Eles já tinham dominado só uma parte, não foi? Que era a parte do Salvador que a gente falou, quando transformou em... Como é que é o nome? Transformou em... Eita! Forte. Capital. Transformou em capital, né? Salvador. Eles foram fundando toda aquela região, espantando os índios pro meio que a gente fala, né? Vai mandando pro meio. Não foi isso que a gente combinou? Que eu conversei com vocês? E aí, de repente, eles resolvem aumentar o Brasil do jeito português. E tiraram mais ainda os índios, tá? Só pra dar uma dica, tá? A ideia... Eles sabiam que iam vir mais gado. Oi? Eles sabiam que iam vir mais... Pois é. Então, gente, eles fizeram aí bastante engenhos, tudo bem? Quem queria tirar uma dúvida aí? Fala. Eu. Diga. Ô, professora, mas aí os índios e os africanos ainda estavam escravos, né? Estavam o quê? Escravos. Fracos? Tá dando umas falhas aí, gente. Pera aí. Algum cachorro latiu, eu não consegui entender você, pro. E eu também não Claro entendi. que- É fraco o que você falou? Escravo. Ah, tá. Não, aqui no Foi aqui. início tava ainda vindo, né? Tava começando a vir Mas, escravos pra cá, Ele né? é em, Tava por começando. exemplo, os índios daqui do Brasil. Eles ainda estavam sendo muito escravizados? Ou já tinha diminuído? Ainda tinha índios escravos, sim. Tá? Ah, tá. Bom, gente, vamos brincar aqui? Vamos ver. Ó. Eba. O açúcar na colonização brasileira. A cana-de-açúcar foi o principal produto cultivado no Brasil colônia. Sua produção está relacionada ao Nordeste brasileiro, principalmente em sua parte litorânea. Observando os fatos listados abaixo, correlacione as alternativas com as imagens que a melhor definem. E aí, então, vamos brincar aqui? A produção açucareira Eba, bora. era vendida em um formato de torrões e continha muitas impurezas, pois o seu processo era totalmente diferente dos dias atuais. Ela está na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta imagem? Segunda. Segunda? Primeira. Quem Eu acha acho que é a segunda? Primeira. Eu acho que é a Primeira. segunda. E a primeira? Eu acho que é a primeira. Eu. Primeiro.
3 contra 3, é isso? Eu também. Não, do Não, primeira 3 também, contra Pro. 1. Vamos ver. Peraí, qual que foi a pergunta? Já pensou os 3 perdem? Nossa, cara, tá Perderam. perdida, né? É a Perderam, gente. segunda, olha aí, professora, deixa eu ver. Ah, é a segunda, quer ver? Lógico que É a era a primeira, segunda. Eu Ah, não acredito. 3 perdeu pra. Certo? B. Bahia e Pernambuco eram os estados que mais produziam e vendiam açúcar no Brasil colônia. O telhado é mó alto, eu nem sei como Gente? a gente foi parar lá. Cadê a me ouvindo? professora? Opa, desculpa aí, professora. Ô, travou. De novo. A B é a quarta. Pera aí, a B. Bahia e Pernambuco eram os estados que mais produziam e vendiam açúcar no Brasil colônia. E aí? Quarta. Eu tô em dúvida entre Eu acho que é a a primeira e a... terceira. Eu acho que é a terceira. Quem acha que é a Eu também acho terceira? que é Eu. Eu acho que é a Eu. terceira. 1, 2, 3, 4, Eu é acho isso? que é a quarta. Quem acha que é a quarta, além do Léo? Eu. Karine, eu. Tem 2 só. Então Eu venceu acho esse que aqui. é a terceira. Nossa, Vamos ver acertamos. quem acertou, se foi a galera da maioria ou da minoria. Ih, erramos. Oh, meu Deus. Um dia da caça, outro do Aí, caçador. Ô, Pro, é só É. assim, ó. Nessa imagem tem Bahia e Pernambuco, ó. Sim, é Em muito vermelho. fácil. Não sei como vocês conseguiram então. errar aqui. Né, isso daí, Ah, sei nem onde é que é isso daí. Se daqui, ó, aqui é Espanha e França, gente. O que tem a ver com o Brasil? Adorei. Letra C. Inicialmente, os senhores de engenho utilizavam a mão de obra indígena substituída pela mão de obra escrava africana. eu É acho a que é quinta. a última. A É que tem a duas última. mãos. A quinta. Todo mundo tá É de meio acordo óbvio. com essa, gente? Todo mundo, né? Lógico. Ah, Ê, Laia, Laia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aê! aê. É. Martim A Afonso primeira. de Souza trouxe as primeiras mudas da cana-de-açúcar para explorar as terras Primeira. brasileiras. Primeira. Primeira. Ê! E a Aí, última? Rubens. A Aí, última não ganhamos. tem como errar, né? A última E é o essa aí, né? Por quase 3 séculos, o açúcar foi o principal produto explorado pelos portugueses. E Portugal tá bem aqui pertinho da Espanha e da França, tá vendo? Tem. Vai, professora. Parabéns, vocês acertaram. Legal, maneiro. Aí, ó, top. Tem mais joguinho? Oi? Acabou. Tem mais joguinho ou acabou? No momento não. Acabou o joguinho. Bora lá. Ai, que triste. Ô, que triste. Maria Clara, você pediu pra ler, pode ir? Eita. Aí sim. Obrigado, professor. Ah, tenta aqui. Tá. Sociedade. Oh, meu Deus. Açucareira. A coroa portuguesa apostou nos engenhos para impulsionar sua economia. Devido ao altíssimo custo de investimento, o Império Português precisa investir os engenhos que os empenhos estivessem nas mãos de administradores instruídos, diferentemente dos capitães natários, muitos dos quer tomaram posses, oh meu Deus, Tá certo. tá difícil, Posse né? de suas terras. Posses de suas terras. Os engenhos deveriam acompanhar a produção de açúcar de perto, vigiando, dando ordens e administrando funcionários em terras brasileiras. Eles também não poderiam. Espera que eu me perdi. Não poderiam ser
da alta nobreza. Uma vez que esses homens já tinham funções estabelecidas no reino e dificilmente se deslocariam para terras tão distantes quanto lhes. Assim foram escolhidos alguns homens entre a chamada baixa nobreza, parentes dos principais nobres do reino português, que apesar do título de nobreza, não tinham posses, eles ganharão generosas porções de terra na América para colocarem em prática projetos econômicos da coroa. Obrigada, Maria Clara. Deixa eu ver quem mais tá aí que tá com menos coisinha. Eu tô com muito pouco, professor. Eu quero. Eu, Muito pouco, professora. Alessandro, tá aí? Eu só tenho 2. O Alê, professora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Professora, eu tô aqui, eu quero ler. Manda ver. A produção de açúcar era toda feita em uma rural, que ao longo do tempo ficou conhecida por engenho. Nele, plantava-se, colhia-se, moía-se a cana. Moía-se. Moía-se a cana. Fabricava-se o melaço e se separava o açúcar para que se despachasse para a Europa. Para abrigar todos esses processos, os engenhos eram bem grandes e habitados por muitas pessoas. Pode continuar. Os donos dos engenhos eram chamados de senhores, e a riqueza deles foram inigualáveis durante a colônia. Por serem portugueses, eram vistos superiores ao restante da população brasileira. A riqueza associada ao casamento e à cor de pele deu a seus senhores um status de nobreza em sua brasileira. No geral, suas esposas eram consideradas portuguesas, que vinham ao Brasil colônia para se casar, e seus filhos herdavam as terras. Aqui, pra acabar. Dos senhores do engenho era católica e ajudava a manter as tradições religiosas cristãs na colônia. Além disso, os senhores tinham grande influência sobre a elaboração e aplicação das leis, sendo muito próximos dos administradores escolhidos pelos. Assim, o dono do e seus familiares formavam a elite colonial. Obrigada. Antes de eu continuar essas duas outras partes aqui, eu vou já explicar aqui para não acumular tanto, tá, gente? Então, o que acontece? A coroa portuguesa vai apostar, então, na cana-de-açúcar, isso a gente já falou várias vezes, mas teria que investir muito alto. Então, qual foi a ideia aí dos portugueses, né? Eles falaram, bom, a gente não vai fazer igual os capitães donatários. A gente vai, que é aqueles que vão tomando posse das terras, é meu, é meu, é meu. Eles falaram, a gente pode ajudar alguns companheiros nossos lá de Portugal, para que eles vinham esses para cá, e aí eles começassem a trabalhar com um engenho de açúcar, né? E aí o que eles falavam? A gente vai e coloca eles, e eles contratam não, eles roubam alguns índios para ser escravos, e até mesmo os africanos para também ser escravos, porque eles vão comprar, né? E aí fica muito mais fácil. Os portugueses eram muito espertinhos, apesar das piadas contra eles. Por quê, gente? Porque eles meio que ajudou pessoas virem para o Brasil, doando máquinas para ajudar a moer a cana. Vocês já viram moedor de cana? sim. Eu já vi um à mão, tipo, manual, e um elétrico, né? No caso, a gasolina. Mas assim, os Eu antigos. já vi em um engenho. Antigos, peraí. É que aqui tá pequeno. Primeira, né? É que aqui tá pequeno, é ruim pra ver, né? Eu queria. Cadê?
a cana ela entra aqui. Vocês verem na Tá feira, vendo? né? Eu já Meu vi, avô tinha um eu já desses. vi no engenho. Já viu no engenho, né? Aqui, é essa a imagem que eu queria mostrar pra vocês. Uhum. Olha como é que eles faziam. Ô, professor, o tio do meu pai, ele tem uma dessa. Um dia a gente foi lá no sítio e fez cana de açúcar. Caro de cana. Mas Jura? só que é difícil. Provavelmente, meu. Fazer uma máquina Provavelmente, antiga. provavelmente essa daqui, se ele tem isso aqui, isso daí foi usada para escravos, então, hein? Não, essa daí não. Foi. Sabe aquela lá que você. Como que fala mesmo? Tipo uma alavanca que você fica girando até ela sair o caldo. Aí Sim. tava eu, meu tio, ele, mais 2 primos meus tentando fazer. Entendi. Aí a gente conseguiu fazer. Então, É um pouco a mais duro. comum era essa daqui, tá vendo? Mas fica gostoso. A mais comum era essa daqui, gente. Eles colocavam a cana, tá vendo? Entre 3 prensadores. Ficavam 2 homens de cada lado, um homem de cada lado, aqui embaixo, um passando a cana pelo outro. Tem que tomar cuidado, que se o dedo entrasse, já era o dedo, tá? Então, olha como é que era, todo cuidado. E quando eles faziam isso, eram ia 2 virar homens que ficavam enroladinha. rodando o negócio, porque era pesado, entendeu? Uhum. Isso é dos moedores. Aqui tinha uns maiores, ó. Aí precisava de mais mão de obra, né? Tudo bem, gente? Ah, sim. Bom, e aí o que Não, acontece? era um pequenininho. Ele tinha lá na chácara dele. Ó, já tá entrando no 8º, agora que eu vi a hora. Então, rapidinho pra gente encerrar aqui. Então, gente, aí assim, os donos de engenho, eles faziam isso daí, né? Acompanhava a produção, eles ficavam de olho no que os escravos faziam. Então, eles tinham tudo isso aos olhos deles, tá? E aí, outra coisa, esses donos de engenho não podiam ser de alta nobreza da Europa, não poderia ser reis ou alguém que fazia parte da nobreza ali, da família de rei e tudo. Teria que ser os riquinhos, os burgueses, tá? E assim, tipo assim, parente de burguês, de nobreza, mas bem distante, que era os ricos mesmo, tá bom? Mas bem distante mesmo, tá? Essas pessoas, para vir para o Brasil e cultivar a cana-de-açúcar, os primeiros, eles ganhavam porções de terra. Os portugueses falavam, ó, então ali é seu, aquilo ali é seu. E dava as terras dos índios para eles. Legal, né? Vocês acham? Sim. Pois é. Bom, Legal. essa propriedade da cana-de-açúcar sempre foi na área do litoral, né? Era uma área rural, não é igual as praias que a gente imagina hoje. Por isso que o pessoal chamava de engenho, tá bom? Os donos de engenho, o pessoal chamava de senhores, senhor do engenho, né? E aí eles ficavam muito ricos. Quanto mais rico era, mais rico ficava. Tipo, dobrava. Tipo, eu tenho 3 milhões, da noite pro dia para 6 milhões. O que o João Vitor tá falando aí do nada? Não liga, professora. Continua dando sua aula. Não liga, só continua dando sua Poxa, a aula. Brenda tá aqui? Bom, Oxi, João Vitor. Nossa! Oxi. Apareceu! Eu tô aqui viva, a gente viu. Assim. vocês são muito loucos. Pensei, Assim. pensei que tinha enterrado já. Vamos lá, continua. A maior parte, gente, dos senhores dos engenhos eram católicos. Maior parte. No início, assim, era todos. Depois teve uns outros que não, né? E aí, assim, eles ajudavam a manter as tradições religiosas cristãs da colônia. Então, se vocês um dia forem a algum engenho, alguma senzala, alguma coisa, vocês vão ver que todas as fazendas de engenho, todos os engenhos, sempre tinha alguma capelinha católica. Isso depois em fazendas de café também. Gente, para de brincar. Toda a galerinha que tá conversando aí, eu vou colocar os nomes aqui que tá brincando, tá? Que não tá prestando atenção. Bom, os engenhos, as fazendas, aqui na região de Itu, que é pertinho também de São Paulo, tem uma fábrica de chocolate, peraí. Região de Itu é onde tem tudo grande lá. Sim. Aqui, ó. Essa fábrica de chocolate é uma antiga fazenda de café, tá?
Mas aí lá tem uma capelinha bem pequenininha, porque eles faziam todo mundo ter uma igreja dentro da sua própria fazenda, para fazer rezar missa, tudo bem? Para não ficar indo para a igreja, era tudo dentro da sua própria casa, era mó bom isso daí, né? Então era isso que eles faziam, tá? E aí os senhores do engenho, eles eram influenciadores, tá? Então eles podiam aplicar leis, eles podiam decidir sobre toda a região, a vila, a cidade, o bairro, como eles quisiam e achavam melhores, tá? E os administradores deles, eles escolhiam junto com os portugueses, tudo bem? Assim, as famílias de engenho, gente de família rica, casava só com gente de família rica. Vocês acham que os escravos poderiam casar com um engenho, senhor de engenho? Sempre branco com Sim. branco. Tudo bem? Beleza, gente? Tudo. Na próxima, Ok. Sim, pro. segunda-feira a gente continua essa parte aqui, ó. Pra encerrar. Beleza. Ou, quer dizer, aí tem o desenvolver, aplicar, Beleza. enfim. Mas tá pouco. Porque a prova vai cair mais esse, tá bom? Vou fazer a chamada correndo e dispensar. Beleza. Vamos lá. Certo, professor. Agatha tá aí? Tchau, pro. Agatha tá aí, Ainda né? tem a chamada, né? Nossa. A chamada ainda. Alessandro tá aí. Ih, Ana não pé Luísa. já. Ana Luísa tá aí? Que eu não vi a Ana Luísa entrar. Não, né? Não. Eu tô aqui sim. Tá aí, viu? Oh, tá aí, sabia? Arthur Nunca não tá. duvidei. Beatriz tá? Brenda? Não. A Brenda tá. Brenda Ela não A Brenda tá. Tá sim, tá sim, David tá tá sim, aí? tá sim. Ariana Mello Não. estava. Gabriel tá. Giovana não, né? Que A Giovana tá? Opa! Caraca. Tá vendo o que é? Quando Ah, vocês apareceu. falam, eu sei quem tá, quem não tá. Quando ninguém aparece, eu nunca sei. Nogueira tá? Apareceu do túmulo. Nogueira não. Não, Giovana. Não. Isabelle tá. saí sem Jonathan querer, não. gente. Tá Desculpa aí. aí. Tchau. João tá. Jonathan, João, tá? Kaique Professora, eu não saí sem tá. querer. Desculpa, Tchau, voltei. falou. Karine tá. Karine tá aí. Cauã. Cauã, eu não sei. Tchau, E eu tô. professora. Tchau, pro. Tchau. Cauã não, né? Léo Françoso, o outro Léo? Não, né? Manuela tá. Maria Clara também leu, né? Tchau, Pro. Tchau. Matheus tá aí? Tchau. Tchau. Nicolas. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Pedro tá. Sofia tá. Yasmin. Parou. Obrigado, Pedro. Bom fim de semana. Tchau. Júlia tá aí? Maiara tá. André tá, né? O André não. Obrigado, gente. Tchau, tchau, Pedro. Valeu.